Muito bem, meus caros. Estamos aqui então com um novo vídeo. Eu espero que vocês estejam ótimos e que estejam aí aproveitando a série de 3 vídeos sobre como ler e declamar poesia, que já está aqui no canal completa. Bom, mas hoje eu vou mudar um pouco de assunto, tá? Eu quero falar com vocês a respeito de uma pergunta que sempre me fazem, principalmente os mais jovens. Muita gente me escreve pedindo dicas de cultura geral. Professor, o que é essencial para eu ler? Professor, o senhor não pode fazer uma lista de livros que o meu filho precisa ler, não é? E as perguntas não são só sobre literatura, mas muita gente me pergunta sobre teatro, sobre arte, sobre música. Bom, eu entendo perfeitamente essas perguntas todas, tá? Por quê? Porque todos nós precisamos de um guia no mundo da cultura. E precisamos de um guia por quê? Porque, em primeiro lugar, nós estamos soterrados, estamos sendo soterrados por uma avalanche de informações. Informações nas redes sociais, nos portais de notícia, nas rádios, nas TVs, nos jornais. E assim, e são notícias, em grande parte, as notícias não, mas as informações em geral, em grande parte, completamente inúteis. E o que acontece de pior, quer dizer, aquelas notícias que são importantes quase sempre são editadas de maneira que obedeçam aí um viés, um determinado viés político, um determinado viés ideológico. Quase sempre são editadas para atender a interesses políticos e ideológicos. Essas são as informações úteis. Agora, as informações inúteis, essas são tratadas como se fossem essenciais. Como se elas tivessem aí o poder de mudar a nossa vida, compreende? Então, assim, o último lançamento musical daquele cantorzinho de terceira categoria, compreendeu? Nossa, aquilo é apresentado como se fosse a obra do século. E o mesmo acontece com os livros também, com os livros. Bom, e não bastasse isso, quer dizer, as escolas e as universidades, elas estão não só dominadas pelo esquerdismo, como se ser de esquerda fosse a única forma possível de se compreender o mundo. Não é só isso. Há também nas escolas e nas universidades uma ideologia que despreza o conhecimento, que despreza o estudo. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Acho que há 2 anos, eu assisti aqui no YouTube um evento cultural numa uma das favelas pacificadas lá do Rio de Janeiro. Um evento reunindo jovens que tinham interesse por literatura e que desejavam ser escritores. E nesse evento, então, foram convidados vários escritores, vários professores, para bater um papo com eles. Bom, muito bem. Então, eu estou lá assistindo algumas coisas muito interessantes, Mas não é que, de repente, me vem um palestrante e começa a dizer que aqueles jovens, eles não deviam se preocupar com o que existia fora da favela. Por quê? Porque, segundo esse palestrante, aquele mundo deles, aquele mundo do morro, aquilo era suficiente para eles. Aquele mundo já oferecia todas as possibilidades que eles precisavam para se desenvolver e para criar literatura. Agora, era um discurso todo desenvolvido numa retórica, uma retórica falsa.
uma retórica exageradamente otimista, como se o mundo da favela fosse o melhor dos mundos, e como se os jovens que estavam lá não precisassem fazer nada, né, para ampliar os seus horizontes, para melhorar, para ampliar as suas vidas. Né? Então, enquanto eu assistia o vídeo, de quem que eu me lembrei? Eu me lembrei de Machado de Assis. Né? Quer dizer, do que teria sido do Machado, né, da inteligência dele, da sensibilidade, se ele não tivesse lutado para sair do Morro do Livramento. E não tivesse, então, naquela época, no Rio de Janeiro, tido inclusive a ajuda de várias pessoas, né, que o orientaram, que arrumaram trabalho para ele, que reconheceram o valor daquele jovem. Né? Quer dizer, como é que seria a vida do Machado, né, se a vida, né, dele se resumisse à favela? Quer dizer, na verdade, eu acho o seguinte, eu acho um tremendo gesto de cinismo. Né? Você estuda nas grandes universidades, você consegue bolsas de estudo no exterior, você vive com razoável conforto num bairro de classe média, você se comunica usando uma linguagem acertada, culta, e depois você vai na favela e diz para aqueles jovens que eles não precisam de nada disso. Ora, isso é agir como um demagogo. Isso é demagogia pura. Quer dizer, então, para você precisou de tudo isso, mas para eles estão felizes de viver ali. Para eles está tudo bem. Quer dizer, isso é o que nós chamamos de glamorização da pobreza e da ignorância. Isso está muito difundido nos dias de hoje. Muita gente aceita, né, essa ideologia, essa maneira de ver a realidade como se fosse perfeito, como se fosse a melhor das ideias. Bom, mas então, diante dessa situação, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ir na contramão dessa forma de pensar e dessa espécie de culto à ignorância? Bom, antes de tudo, nós temos que fazer a nossa parte, não é mesmo? Vocês certamente conhecem ou já leram, né, a história do Robinson Crusoe, né? Aquele náufrago perdido numa ilha isolada, né, que é então obrigado a reconstruir, né, naquele espaço a vida que ele tinha na civilização para poder sobreviver. Né? Bom, nós precisamos entender que hoje nós somos como um náufrago. Nós temos de reconstruir e preservar o que algumas pessoas querem que a gente nem conheça. Tá? E olha, sou franco em dizer a vocês que nas escolas e nas universidades, nem todos os professores ajudam nesse trabalho. Muitos professores, em todos os níveis, mostram a cultura como se ela fosse um amontoado de coisas velhas e sem interesse, e também cometem o mesmo erro da mídia. Muitas vezes não mostram o que é essencial, mas enaltecem aquilo que poderia ser descartado. Bom, mas como é que nós podemos descobrir o que é realmente essencial conhecer? Como é que nós podemos deixar de consumir lixo cultural e ir em busca do conhecimento daquilo que é realmente importante? Vejam, durante muitos anos, eu próprio busquei um livro que fosse um manual seguro para me orientar.
Mas, assim, na minha juventude, né, eu tive de contar com os meus esforços para descobrir muitas coisas e, claro, com a ajuda de algumas boas pessoas, né, mais velhas do que eu, que tiveram paciência comigo, né, e que me ajudaram, que me orientaram. Mas, se eu tivesse este livro que eu vou mostrar para vocês agora, né, tudo teria sido mais fácil, e teria sido mais fácil não só em termos de literatura, mas de história, de filosofia, de música, de arte em geral. Tá? Olha, é este livro aqui, tá? Cultura Geral, tudo o que se deve saber, tá? Do professor Dietrich Schwanitz. Tá? Dietrich Schwanitz é um professor alemão. Tá? O livro foi traduzido já há alguns anos, não é lançamento, não é um livro novo, aqui no Brasil, pela editora Martins Fontes. Tá bem? Bom, agora, por que que este livro é ótimo? Porque, em primeiro lugar, ele não fica só dizendo para você, olha, leia isto e não leia aquilo. Não é isso. Não se trata disso. Tá? Não, o autor, ele realmente dialoga com você. Tá? O texto é escrito num estilo muito agradável, sem aquela linguagem confusa, hermética, petulante, tá? Que a gente encontra naqueles autores que querem mostrar que são os tais, compreendeu? Não, nesse livro não. Quer dizer, o autor foi um professor universitário, ele próprio estudou em várias universidades, em diferentes países, né? Foi inclusive um especialista em Shakespeare, um especialista em literatura. Infelizmente ele já faleceu. Né? E ele tem esse poder, né, de mostrar para o leitor o que é a aventura do conhecimento, mas numa linguagem límpida, sem aquela imponência de quem se acha dono do saber, sem aquela falsa solenidade, sabe? Aquelas pessoas que quando vão falar de cultura mudam o tom de voz, mudam até o comportamento, compreende? Não, ao contrário, ao contrário. Ele chega em muitos trechos a ser irreverente, a ser irônico, né? E mostra que é essencial, o que é essencial, ler e conhecer. Né? Mas mostra como o conhecimento nunca se desliga da vida, como o conhecimento não pode se desligar da nossa experiência do dia a dia. Né? E a outra coisa muito importante neste livro, né? Aliás, é um aspecto delicioso deste livro. Né? Na segunda parte do livro, né, que se chama Poder, porque a primeira parte chama-se Saber e a segunda chama-se Poder. O que ele faz? Ele mostra a cultura, né, e mostra como o conhecimento, como a cultura pode mudar a sua relação com a vida. Por quê? Porque ter cultura, ter conhecimento é algo que dá poder. Mas poder, não no sentido de poder político, esse é um sentido muito pequeno de poder. Tá? Poder no sentido de sabedoria, para enfrentar os dilemas, os problemas da vida. Tá? E também como nós podemos nos impor nesse jogo, com sutileza, com inteligência. Isso é ótimo, por quê? Porque ninguém busca conhecimento, o conhecimento pelo conhecimento. Ninguém busca cultura só para dizer que sabe. Não, só um idiota faz isso. Nós buscamos a cultura, nós estudamos para quê? Para poder compreender melhor a vida e também para nos conhecermos melhor. E para isso o autor dá dicas extremamente bem-humoradas, com ironia e sem falsos moralismos. Tá? Vejam,
vocês podem discordar do autor em vários pontos, tá? E eu também discordo de algumas coisas que estão aqui. Não concordo integralmente com ele. Mas isso é ótimo, percebem? Por quê? Porque este livro é um ótimo guia, é um bom guia, mas não é um catecismo, entendeu? Quer dizer, ele sempre vai obrigar, com certeza, você a refletir, né? A dialogar com as coisas, com a realidade, com o próprio conhecimento. Né? Ele sempre vai obrigar você a prestar atenção na forma como você assimila as novas experiências e como você se relaciona com as outras pessoas e com o próprio conhecimento. Né? E, no final, então, depois dessa segunda parte, ele vai apresentar aí uma lista de livros que mudaram o mundo e depois uma segunda lista com aqueles livros que ele considera essenciais, que todos precisam ler. Tá? Agora, uma outra coisa muito importante. Né? Este livro, Cultura Geral, do Dietrich Schwanitz, né? Este livro, ele não termina na sua leitura. Tá? E isso é muito bom. Tá? Quer dizer, ele te mostra que há um mundo para você descobrir em termos de história, de música, de filosofia, de literatura. Tá? E isso é o que de mais fascinante ele tem. Tá? Quer dizer, mostrar como nós podemos ser sempre melhores, né? E maiores do que nós somos hoje. Né? Então é isso, meus caros. Fica essa dica aqui de leitura para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o canal, né? Ativem as notificações e compartilhem o vídeo. Por quê? Porque a ideia é continuar aqui produzindo conteúdo no canal. Tá bem? É isso. Até o nosso próximo encontro, né? E um grande abraço. Tudo de bom, pessoal.